sou Cassandra Mitchell, 28 anos, vivendo o que parecia ser uma vida perfeitamente normal em Boston. Minha carreira em design gráfico estava prosperando, meu apartamento aconchegante, minha vida organizada até aquela noite. Às 2 horas da manhã, batidas violentas interromperam meu sono. Ao abrir a porta, encontrei minha irmã Haley desmaiada, mal respirando. Quando a puxei para dentro, meu celular vibrou. A mensagem da minha mãe me fez gelar o sangue: não a ajude. Ela fez a escolha dela. Naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade familiar foi posto em questão. Antes de contar o que aconteceu em seguida, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e inscreva-se se você já teve que escolher entre as expectativas da família e fazer o que é certo em seu coração. Crescendo no subúrbio de Chicago, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Meus pais, Sandra e William Mitchell, mantinham uma casa impecável em um excelente distrito escolar. Meu pai era um respeitado advogado corporativo. Minha mãe, uma enfermeira pediátrica que largou o emprego para nos criar adequadamente. Eles organizavam jantares onde os convidados se maravilhavam com as conquistas da nossa família, especialmente as minhas. Desde cedo, eu era criança perfeita, só tirava nota máxima, capitando o time de debate, aceita na Northwestern com uma bolsa parcial. Meus pais sorriam de orgulho em cada cerimônia de premiação, em cada reconhecimento. Cassandra sabe se dedicar, diziam a quem quisesse ouvir. E então havia Haley, 4 anos mais nova que eu. Enquanto eu era metódico e organizado, Haley era espontânea e criativa. Seu quarto era um amontoado de materiais de arte, sua agenda era mais fluida do que estruturada. Ela tinha uma risada contagiante que poderia preencher a casa inteira. Quando éramos mais novas, eu adorava o espírito livre dela. Éramos diferentes, mas complementares. Eu a ajudava a estudar para as provas, ela me ensinou a ver beleza em lugares inesperados. Mas nossos pais nunca enxergaram os talentos da Haley como eu. Enquanto elogiavam minhas conquistas acadêmicas, criticavam suas notas B por não corresponderem ao seu potencial. Seus trabalhos artísticos eram um hobby legal, mas nada prático. Cada reunião de pais e professores se tornava uma oportunidade para lembrar Haley de como ela não estava à altura da irmã mais velha. Porque você não pode ser mais como a Cassandra, tornou-se o refrão da infância de Haley. Só mais tarde percebi o quanto isso era prejudicial. Quando adolescente, às vezes eu até gostava do favoritismo, do status de filha de ouro. É desconfortável admitir isso agora, mas é a verdade. Eu não entendia o preço que isso estava cobrando da minha irmã, como as comparações constantes estavam corroendo sua autoestima. Tudo mudou quando Haley tinha 19 anos. Ela estava voltando da faculdade comunitária para casa quando outro motorista avançou o sinal vermelho e bateu em seu carro. Os ferimentos não foram visivelmente catastróficos, nenhuma coluna quebrada, nenhuma paralisia, mas as consequências foram insidiosas. Haley desenvolveu síndrome de dor crônica, principalmente nas costas e nas pernas. Alguns dias eram administráveis, outros a deixavam sem conseguir sair da cama. A reação dos meus pais foi de incredulidade imediata. Você está bem. Pare de ser dramática, dizia minha mãe quando Haley não podia comparecer aos eventos familiares. Isso é só mais um jeito de chamar atenção, comentava meu pai quando Haley teve que faltar às aulas porque ficar sentada assistindo às aulas se tornou insuportável. Presenciei a rejeição deles, mas não lutei o suficiente contra isso. Eu oferecia defesas frágeis, talvez ela esteja realmente sofrendo, mas recuava quando meus pais soltavam seus contra-argumentos. Eles estavam tão convictos, tão autoritários em sua certeza de que Haley estava exagerando. A mãe, apesar de ser ex-enfermeira, era pior. Eu sei como é a dor de verdade, declarava, como se a dor só fosse legítima quando visível, como um osso quebrado ou uma ferida sangrando. Ela parou de levar Haley a especialistas quando o diagnóstico confirmou sua dor crônica. Eles chamaram a situação de embusca de médico, convencidos de que Haley estava manipulando profissionais médicos para validar sua suposta deficiência. Recusaram-se a ajudá-la a solicitar benefícios por invalidez, chamando-a de desistir da vida antes mesmo de ela começar. Quando me formei na faculdade e consegui meu primeiro emprego em design gráfico em Boston, 3 anos atrás, senti tanto entusiasmo quanto culpa. Eu estava fugindo da tensão crescente em casa, das batalhas diárias pela saúde de Haley. Prometi manter contato e visitá-la com frequência. Mas a vida ficou corrida.
As visitas se tornaram menos frequentes, e nosso relacionamento, antes próximo, se reduziu a mensagens de texto ocasionais e ligações mensais. A distância tornou mais fácil acreditar no que meus pais me disseram, que Haley estava melhorando, mas optando por permanecer dependente, que ela poderia trabalhar se realmente quisesse, que a abordagem dura deles era necessária para evitar que ela se acomodasse à vitimização. Eu sabia que Haley ainda morava com nossos pais, incapaz de manter um emprego por tempo suficiente para se sustentar de forma independente. Eu sabia que ela havia tido seus benefícios por invalidez negados 2 vezes, principalmente porque nossos pais se recusaram a fornecer documentação comprobatória ou transporte para as avaliações. Eu sabia que ela estava isolada, com antigos amigos seguindo em frente com suas vidas enquanto a dela permanecia estagnada. O que eu não sabia, o que escolhi não ver, era o quanto as coisas tinham piorado. Olhando para trás, havia sinais em nossas conversas, a crescente relutância de Haley em discutir sua vida cotidiana, suas respostas vagas quando eu perguntava sobre seus cuidados médicos, o jeito como sua voz se reduzia a um sussurro quando nossos pais estavam por perto. Eu não via Haley pessoalmente havia quase um ano antes de ela aparecer na minha porta naquela noite. A última vez que estivemos juntos foi no dia de Ação de Graças, onde ela mal comeu e pediu licença várias vezes para esticar as pernas em particular. Percebi que ela tinha emagrecido, mas quando mencionei isso, minha mãe rapidamente me interrompeu para dizer que a Haley finalmente estava cuidando de si mesma e não usava mais a comida como conforto. Aceitei essa explicação porque era mais fácil do que a alternativa, que algo estava seriamente errado e eu não estava fazendo nada para ajudar. Naquela noite, enquanto olhava para o corpo caído da minha irmã na minha porta, percebi o quanto eu a havia decepcionado. A noite de quarta-feira tinha sido como qualquer outra. Eu estava trabalhando até tarde em um projeto de reformulação da marca para um cliente importante, o tipo de tarefa que poderia elevar minha posição na agência de design. Meu apartamento estava silencioso, exceto pelos cliques ocasionais do meu mouse e pela música ambiente tocando suavemente nos meus alto-falantes. As luzes da cidade de Boston brilhavam do lado de fora da minha janela enquanto a noite caía. À 1 hora da manhã, meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Finalmente fechei meu laptop, alonguei meus ombros rígidos e retomei minha rotina noturna. Dentes escovados, rosto lavado, desabei na cama pouco antes da 1h30, programando o despertador para 7 horas. O sono veio rápido. As batidas me acordaram de repente. Desorientado, pensei que fosse parte de um sonho, até que voltaram batidas urgentes e desesperadas que fizeram a porta do meu apartamento chacoalhar no batente. O relógio da minha mesa de cabeceira marcava 2h07. Meu coração disparou quando me sentei. Morando sozinha na cidade, como mulher, visitantes noturnos dispararam alarmes imediatos. Pensei em ligar para a segurança do prédio ou até mesmo para o 192, mas algo no ritmo frenético das batidas me deteve. Não parecia ameaçador. Parecia desesperado. Cautelosamente, aproximei-me da minha porta e espiei pelo olho mágico. A luz do corredor iluminou uma figura curvada que mal reconheci a princípio. Então ela olhou para cima e, apesar da distorção do vidro, eu reconheci aqueles olhos. Haley, gritei, abrindo rapidamente a tranca e a corrente. Quando abri a porta, minha irmã estava agarrada à parede, seu corpo aparentemente incapaz de se manter ereto. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos e vidrados de febre. Seus cabelos, normalmente castanho-avermelhados, caíam frouxos e sujos sobre os ombros. Ela usava roupas descombinadas, calças de moletom grandes demais para o seu corpo, uma jaqueta fina inadequada para o frio de outubro e um tênis comum combinado com o que parecia ser um calçado de caminhada para uso médico. Cass, ela sussurrou, com a voz rouca. Eu não, em nenhum outro lugar. Antes que ela pudesse terminar, seus joelhos cederam. Lancei-me para frente, segurando-a antes que caísse no chão. Ela era assustadoramente leve, os ossos pressionando minhas mãos enquanto eu sustentava seu peso. O calor que irradiava de seu corpo, mesmo através das roupas, indicava uma febre alta. Meu Deus, Haley, o que aconteceu com você? Eu a manobrei para dentro, fechando a porta atrás de nós com um chute. Como você chegou aqui? Sua respiração estava ofegante enquanto eu a ajudava a sentar no meu sofá. Ônibus, ela conseguiu dizer, depois táxi, usei o cartão de emergência que você me deu ano passado.
Eu quase tinha me esquecido disso, um cartão de crédito pré-pago com $300 que eu tinha dado a ela para emergências quando percebi que nossos pais tinham assumido o controle da conta bancária dela. O fato de ela ter economizado todo esse tempo, só para usá-lo para fugir para perto de mim, fez meu estômago se revirar de culpa. Eles não me deixam melhorar, murmurou ela, com dificuldade para me focar. Precisei fugir antes que fosse tarde demais. Uma pequena mochila pendia de seu ombro, que retirei com cuidado. Dentro, havia apenas alguns pertences, uma muda de roupa íntima, uma escova de dentes, seu documento de identidade e vários frascos de remédios. Peguei um dos frascos, tentando entender o nome do medicamento que eu não reconhecia. Haley, estes não são os seus remédios habituais, eu disse, examinando o rótulo. Isto é, acho que é um antipsicótico. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dizem aos médicos que sou louca, que eu invento a dor. Mamãe esmaga comprimidos na minha comida quando acha que eu não percebo. Meu celular vibrou na mesa de centro. Olhei para baixo e vi uma mensagem da minha mãe, e as palavras me tiraram o ar dos pulmões: se aquela garota ingrata apareceu na sua casa, não a ajude. Ela fez a escolha dela. Mande-a de volta, ou vamos te responsabilizar também. Enquanto eu olhava para a mensagem, incrédula, mais mensagens se seguiram: ela está te manipulando. Sempre manipulou. Sua irmã precisa de ajuda psicológica, não de mimos. Nós sacrificamos tudo por ela, e é assim que ela nos retribui. Não desperdice seu relacionamento conosco por causa dos delírios dela. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone. Tudo que eu achava que sabia sobre minha família estava desmoronando. Todos aqueles anos acreditando que meus pais eram rigorosos, mas amorosos, que queriam o melhor para nós dois, apesar de sua abordagem falha, tudo parecia uma mentira cuidadosamente construída. Os olhos de Haley se fecharam, sua respiração se tornou mais superficial. Quando toquei sua testa, senti uma queimação na palma da minha mão. Ela murmurou algo incoerente, seu corpo se contraindo ocasionalmente. Haley! Haley, você está me ouvindo? Balancei seu ombro gentilmente, mas não obtive resposta. Por um breve e terrível momento, me peguei refletindo sobre as palavras da minha mãe. Será que Haley estava me manipulando? Seria alguma encenação elaborada para ganhar simpatia? O pensamento me deixou enjoada assim que surgiu. Era minha irmã, claramente sofrendo, possivelmente morrendo no meu sofá, e eu ainda estava dando aos nossos pais o benefício da dúvida. Quando a respiração de Haley ficou cada vez mais difícil e ela não respondeu à minha voz, tomei minha decisão. Peguei meu celular, ignorei as 3 novas mensagens da minha mãe e liguei para o 192. Preciso de uma ambulância, disse a telefonista, com a voz mais firme do que eu me sentia. Minha irmã está inconsciente, com febre alta. Ela pode ter tomado um medicamento que não foi prescrito para o problema dela. Enquanto eu lhes dava meu endereço e respondia às suas perguntas, observei o peito de Haley subir e descer a cada respiração difícil. Eu havia passado anos confiando nas pessoas erradas. Não cometeria esse erro novamente. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, com uma eficiência ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora. Fizeram perguntas rápidas que tive dificuldade em responder: quais medicamentos ela estava tomando? Ela tinha alguma alergia? Quando os sintomas começaram? As lacunas no meu conhecimento sobre o histórico médico da minha irmã pareciam acusações. A pressão arterial está 90/50, o pulso 120 e a temperatura alta, gritou um paramédico para o outro enquanto trabalhavam. A preocupação em suas vozes era evidente, mesmo através da postura profissional. Senhora, precisamos transportá-la imediatamente, disse-me a paramédica enquanto transferiam Haley para uma maca. A senhora vai conosco ou nos seguirá? Vou com ela, eu disse, pegando minha bolsa e as chaves. Eu não perderia Haley de vista novamente. Na ambulância, segurei a mão inerte de Haley enquanto os paramédicos inseriam um soro intravenoso e conectavam o equipamento de monitoramento. O som da sirene acima de nós parecia acentuar a gravidade da situação. Ela está doente há muito tempo? Perguntou o paramédico enquanto examinava as pupilas de Haley. Eu não sei, admiti, sentindo-me tomado pela vergonha. Não nos vemos pessoalmente há quase 1 ano. Ela mora com nossos pais em Chicago. Eu não sabia que ela viria até ela aparecer hoje à noite.
A expressão do paramédico permaneceu neutra, mas mesmo assim me senti julgada. Que tipo de irmã não sabe se o irmão está doente? O pronto-socorro do Hospital Geral de Massachusetts era um borrão de atividade. Haley foi imediatamente levada para trás de portas duplas enquanto eu era direcionada para uma sala de espera e recebia pranchetas e mais pranchetas de formulários para preencher. Deixei a maioria dos campos em branco, percebendo quão pouco eu sabia sobre a situação médica atual de Haley. A sala de espera era um purgatório. Toda vez que as portas se abriam, eu olhava para cima, ansioso, apenas para ver o nome de outra pessoa sendo chamado. Meu telefone continuou a vibrar com mensagens dos meus pais, cada vez mais ameaçadoras. Estamos ligando para a polícia para denunciar o desaparecimento da Haley. Seu pai está entrando em contato com um amigo advogado dele. Você não tem ideia no que está se metendo. Silenciei o telefone e o guardei no bolso. 3 horas de espera, exaustão e ansiedade se chocaram. Eu me vi assistindo a um programa infantil passando na TV da sala de espera, com as memórias inundando-me sem ser convidadas. Haley aos 6 anos, me mostrando um desenho que fizera da nossa família, bonecos palito de mãos dadas sob um sol sorridente, minha mãe colando meu boletim com nota máxima na geladeira enquanto o boletim com nota B+ da Haley desaparecia em uma gaveta, Haley chorando depois da exposição de arte do ensino fundamental, onde nossos pais chegaram atrasados e saíram mais cedo. Eu na minha formatura do ensino médio, o centro das atenções, enquanto Haley tirava fotos discretamente da lateral do campo, o gradual escurecimento da luz nos olhos da minha irmã à medida que, ano após ano, ela era considerada menos digna de atenção, de amor. Senhorita Mitchell, me assustei ao ouvir meu nome. Um médico de uniforme azul estava parado na porta, com uma prancheta na mão. Sou o Dr. Evans. Sua irmã foi estabilizada, mas preciso falar com você sobre o estado dela. Ele me levou a uma pequena sala de consulta e fechou a porta antes de se sentar à minha frente. Sua expressão era grave. Senhorita Mitchell, sua irmã está gravemente doente. Ela está gravemente desnutrida e desidratada, com um IMC que indica deficiência nutricional prolongada. Ela tem uma infecção urinária não tratada que provavelmente progrediu para os rins, o que está causando a febre alta. Começamos a administrar antibióticos intravenosos e fluidos. Assenti, entorpecida, tentando processar a informação. Que medicamentos? Perguntei, com a voz quase inaudível. Encontramos traços de Aldol, um antipsicótico potente, além de vários sedativos. Há também evidências de que ela recebeu antidepressivos tricíclicos em doses que seriam consideradas excessivas para o controle da dor. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Ela me disse que nossa mãe estava colocando remédio na comida dela. Encontrei frascos de remédio na bolsa dela. A expressão do Dr. Evans se obscureceu. Senhorita Mitchell, preciso ser direto com a senhora. O que a senhora está descrevendo, somado à condição física da sua irmã, levanta sérias preocupações sobre possível abuso médico. Sua irmã esteve sob os cuidados de outra pessoa? Alguém que tivesse controle sobre a medicação dela? Nossos pais, sussurrei. Ela mora com eles desde o acidente, há 4 anos. São eles que cuidam dos cuidados médicos dela. O médico fez uma anotação em sua prancheta, vou ter que reportar isso às autoridades competentes. Em casos como este, somos denunciantes obrigatórios. Como se fosse um sinal, bateram à porta. Uma mulher apaisana entrou, mostrando um distintivo. Sou a policial Ramírez. A enfermeira nos ligou sobre uma possível situação de abuso. A hora seguinte foi um pesadelo de declarações e perguntas. Mostrei ao policial Ramírez as mensagens de texto da minha mãe, expliquei o pouco que sabia sobre a situação de vida de Haley e admiti minha ausência da vida dela. Cada admissão parecia abrir uma ferida. Sua irmã já mencionou abuso antes desta noite? Perguntou o policial Ramírez. Não diretamente, respondi, com a vergonha queimando minhas bochechas. Ela dizia coisas como: mamãe e papai não acreditam em mim ou eles acham que estou inventando para chamar atenção. Eu só pensei que eles estavam sendo teimosos ou antiquados em relação a deficiências invisíveis. Nunca imaginei que fossem realmente. Não consegui terminar a frase. Meu telefone, que eu havia colocado sobre a mesa, acendeu com uma chamada do meu pai. O policial Ramírez percebeu. Pode atender se quiser. Talvez seja útil ouvir o que eles têm a dizer agora.
Com as mãos trêmulas, coloquei o telefone no viva voz. Cassandra Elizabeth Mitchell, ecoou a voz do meu pai, usando meu nome completo como fazia quando eu me metia em encrencas na infância. Que diabos você pensa que está fazendo? Pai, a Haley está no hospital. Ela está muito doente. Claro que está, ele zombou. Ela sempre fica doente quando consegue o que quer. Achei que você fosse mais esperto do que isso. Os médicos encontraram medicamentos no organismo dela que poderiam tê-la matado, eu disse, minha voz ganhando força com a presença do policial. Medicamentos que ela não deveria estar tomando. Houve uma pausa antes que ele voltasse a falar, com o tom mais baixo, porém mais ameaçador. Você está se intrometendo em coisas que não entende. Sua mãe e eu lidamos com os problemas de saúde mental da Haley há anos. Aqueles medicamentos foram prescritos por profissionais. Para que condição, pai? Porque não são apropriados para dor crônica. Isso é entre nós e os médicos dela. Somos os responsáveis legais dela. Você só está criando confusão, e eu prometo que vai se arrepender. Já falamos com o Stanley. Stanley era seu amigo, sócio de um prestigiado escritório de advocacia. Ele diz que temos motivos para processar por interferência e difamação se você continuar com essas acusações absurdas. O policial Ramírez fez sinal para que eu mantivesse falando. Por que a mamãe me disse para não ajudar a Haley? Por que ela a chamou de aleijada? Perguntei. Outra pausa. Sua mãe ficou chateada. Haley roubou dinheiro da gente antes de fugir. Ela está cada vez mais paranoica, inventando histórias de que a envenenamos. Faz parte dos delírios dela. Então, a mamãe não me mandou mensagem dizendo para não ajudá-la? Uma pausa mais longa. Tenho certeza de que não foi exatamente isso que disseram. Você está distorcendo as coisas, assim como sua irmã. O policial Ramírez fez um gesto para que eu encerrasse a ligação. Pai, não posso mais falar agora. Vou ficar com a Haley. Cassandra, me escute com muita atenção, sua voz se transformou em um sussurro áspero. Se você escolher em vez da sua família, haverá consequências. Seu emprego, sua reputação, tudo pelo que você trabalhou, nós podemos fazer tudo desaparecer. Pense com muito cuidado de que lado você está. A ligação terminou e olhei para a policial Ramírez, cuja expressão havia endurecido. Isso foi esclarecedor, disse ela, tomando notas. Precisaremos de uma cópia dessas mensagens de texto, e gostaria que você fosse à delegacia amanhã para fazer uma declaração formal. Depois que o policial foi embora, uma assistente social chamada Maya veio falar comigo. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos gentis e uma atitude séria. Sua irmã está tentando sair da casa dos seus pais há meses, explicou ela, revisando as anotações em seu tablet. De acordo com a entrevista inicial que nosso colega realizou enquanto você falava com a polícia, Haley entrou em contato com vários abrigos para vítimas de violência doméstica em Chicago, mas foi recusada porque precisava de atendimento médico que eles não podiam oferecer. Por que ela não me ligou? Perguntei, com a voz embargada. Ela disse que tentou uma vez, há uns 3 meses. Sua mãe interceptou a ligação e a puniu tirando o celular dela por semanas. Cada nova revelação era uma faca se aprofundando. Mai explicou que as evidências médicas sugeriam fortemente negligência sistemática e possível dano intencional por meio de medicação inadequada. Provavelmente haveria uma investigação criminal, e Haley precisaria de um lugar seguro para se recuperar após receber alta. Posso vê-la? Perguntei, depois de absorver o máximo que pude. Maya me levou ao quarto de Haley na enfermaria geral. Minha irmã parecia minúscula na cama do hospital, cercada por máquinas e bolsas de soro. Seus braços, agora expostos na camisola do hospital, exibiam os sinais inconfundíveis de alguém que havia perdido peso muito rápido, pele ligeiramente flácida ao redor de membros antes mais volumosos, estrias leves indicando uma nutrição melhor antes. Seus olhos se abriram quando me aproximei da cama. Cass, ela sussurrou, com a voz rouca. Você ainda está aqui. Claro que sim, respondi, pegando a mão dela com cuidado, sem esquecer da intravenosa. Não vou a lugar nenhum. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Obrigada por acreditar em mim, ela sussurrou. Ninguém mais acreditou. Inclinei-me para a frente, pressionando minha testa suavemente contra a dela.
Eu acredito em você agora, e sinto muito por ter demorado tanto. Eu prometo, Haley, que não vou deixar ninguém te machucar de novo. Seus dedos apertaram os meus com força, um resquício do aperto forte que ela já teve. Naquele momento, fiz um voto silencioso de proteger minha irmã, independentemente das consequências que meu pai havia ameaçado. Algumas coisas valiam a pena perder tudo. A manhã chegou com luzes fluorescentes fortes e o bip constante dos monitores de Haley. Eu havia cochilado na cadeira de visitas, com o pescoço rígido e a boca seca. Uma enfermeira verificava os sinais vitais de Haley, movendo-se com eficiência, mas com cuidado, para não acordá-la. Como ela está? Sussurrei. A febre baixou para 38 graus Celsius, respondeu a enfermeira baixinho. O médico virá fazer a ronda em cerca de 1 hora. Agradeci com a cabeça, alongando-me para aliviar os músculos doloridos. Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas e 29 mensagens de texto, a maioria dos meus pais, mas algumas de números desconhecidos. Ignorei todas e fui tomar um café. Quando voltei, vozes vindas do quarto da Haley me fizeram parar no corredor. Absolutamente devastada quando percebemos para onde ela tinha ido, disse a voz da minha mãe, carregada com o que pareciam lágrimas. Estávamos tão preocupadas. Fiquei paralisada, com o café esquecido na mão. Eles estavam ali. Empurrei a porta e encontrei meus pais ao lado da cama de Haley. Minha mãe estava impecavelmente vestida, como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar, apesar da suposta viagem de emergência de Chicago. Meu pai estava ao lado dela, em seu traje profissional habitual, a mão pousada possessivamente na grade da cama, perto do braço de Haley. A própria Haley estava acordada, mas em silêncio, o corpo visivelmente tenso, os olhos arregalados com o que agora reconheci como medo. Cassandra, minha mãe se virou para mim, com lágrimas brotando dos olhos perfeitamente maquiados. Graças a Deus você está aqui. Estávamos tão preocupadas com vocês duas. A apresentação foi impecável, pais preocupados correndo para o leito da filha. Mas algo mudou em mim da noite para o dia. Eu conseguia ver a frieza por trás das lágrimas da minha mãe, a precisão na expressão aparentemente preocupada do meu pai. O que você está fazendo aqui? Perguntei, colocando meu café na mesa e indo para o outro lado de Haley, entre ela e nosso pai. Que tipo de pergunta é essa? Respondeu meu pai, ofendido. Nossa filha está no hospital, a 3 estados de distância. Claro, viemos imediatamente. Depois de me dizer para não ajudá-la, depois de chamá-la de desafiei. O rosto da minha mãe mudou sutilmente, a expressão preocupada vacilando por um instante. Eu estava chateada, Cassandra. Você sabe como a Haley pode ser. Ela tem estado cada vez mais paranoica ultimamente, nos acusando de coisas terríveis. Peguei meu celular e abri as mensagens de texto. Devo ler isso para o médico? Para o policial que tomou meu depoimento ontem à noite? Meu pai deu um passo à frente, baixando a voz. Guarde isso. É um assunto de família, não algo para estranhos se envolverem. Deixou de ser apenas uma questão de família quando Haley apareceu na minha porta desnutrida e drogada, eu disse, surpresa com a firmeza na minha voz. Você não tem ideia do que estamos enfrentando, sibilou minha mãe, a fachada de lágrimas evaporando. As exigências constantes, a busca por atenção, a manipulação. Ela vem destruindo nossa família há anos com sua suposta deficiência. Haley estremeceu com as palavras, mas permaneceu em silêncio, com os olhos se alternando entre nós. Senhor e Senhora Mitchell, uma nova voz entrou na conversa quando o Dr. Evans entrou na sala, acompanhado por uma enfermeira diferente. Sou o Dr. Evans, o médico responsável pela sua filha. Meus pais se viraram imediatamente, compondo suas feições em máscaras de preocupação parental. Doutor, muito obrigada por cuidar da nossa Haley, disse minha mãe, calorosamente. Estávamos morrendo de preocupação. Quando ela poderá viajar de volta para casa conosco? Queremos levá-la de volta aos seus médicos regulares em Chicago. O Dr. Evans olhou para mim e depois para Haley, cujo monitor cardíaco começara a apitar mais rápido. Na verdade, eu gostaria de discutir o plano de tratamento da Haley em particular com vocês, disse-lhe aos meus pais. Talvez pudéssemos ir até a sala de consulta. Claro, meu pai concordou suavemente. Cassandra, você vai ficar com a Haley.
Não era bem uma pergunta, mas eu assenti mesmo assim. Enquanto seguiam o Dr. Evans para fora, meu pai se virou para me lançar um olhar de advertência que eu reconheci da infância, aquele que dizia que haveria consequências para quem o desafiasse. Assim que eles foram embora, Haley agarrou minha mão. Eles vão tentar me levar de volta, sussurrou ela, com urgência. Papai tem uma procuração. Ele me fez assinar ano passado, quando eu estava tomando analgésicos fortes depois de um procedimento. Eles não vão levar vocês a lugar nenhum, prometi, embora não tivesse certeza de como poderia impedi-los legalmente. 20 minutos depois, vozes alteradas no corredor chamaram minha atenção. Saí e vi meus pais confrontando o Dr. Evans. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva. Isso é ultrajante, dizia ele, com a voz elevada, mas controlada, sempre cauteloso com aparições públicas. Somos os pais irresponsáveis legais dela. Você não tem o direito de restringir nosso acesso. Sr. Mitchell, como expliquei, o hospital tem protocolos para casos em que há preocupações com a segurança do paciente, respondeu o Dr. Evans calmamente. O que me preocupa, interrompeu minha mãe. Com base nos devaneios paranoicos de uma garota mentalmente instável e sua irmã ingênua? Estamos consultando nosso advogado. É seu direito, reconheceu o Dr. Evans. Mas, até que isso seja resolvido, preciso pedir que respeite a restrição temporária. A segurança do hospital foi notificada. Como se tivessem combinado, 2 seguranças apareceram no final do corredor. Meu pai, sempre atento às cenas públicas, imediatamente modulou o tom de voz. Isso não acabou, disse-lhe baixinho para a doutora Evans. Então, ao me notar, acrescentou, Cassandra, uma palavrinha. Balancei a cabeça. Vou ficar com a Haley. Minha mãe se aproximou, sua voz se tornando um sussurro que só eu conseguia ouvir. Sua tolinha ingrata. Você não tem ideia do que está fazendo. Quando isso explodir na sua cara, e não venha chorar para nós. Eles saíram sem dizer mais nada, com os seguranças observando até entrarem no elevador. O Dr. Evans se virou para mim com uma expressão solidária. A assistente social da sua irmã entrou com um pedido de medida protetiva de emergência com base nos laudos médicos e no seu depoimento à polícia. É temporário, mas deve mantê-los afastados por enquanto. Agradeci, sentindo um alívio me invadir, mas durou pouco. À tarde, a verdadeira crise começou. Meu telefone tocou com um número que reconheci, minha tia Júlia, irmã da minha mãe. Cassandra, o que está acontecendo? Ela perguntou quando atendi. Sua mãe está completamente arrasada. Ela disse que Haley fugiu e está fazendo acusações horríveis. Tia Júlia, não é o que estão te contando, comecei, mas ela me interrompeu. Me disseram que a Haley está tendo delírios, que ela tem recusado a medicação para o transtorno bipolar. Eles estão se esforçando ao máximo para ajudá-la. Senti como se tivesse levado um tapa. Transtorno bipolar? Haley não tem transtorno bipolar. Ela tem dor crônica por causa do acidente de carro. Não foi isso que sua mãe me disse, disse tia Júlia, com a voz hesitante. Ela disse que Haley anda usando drogas, que ficou paranoica e delirante. As peças se encaixaram. Eles estão mentindo para a família inteira, não é? Fazendo todo mundo pensar que Haley é doente mental ou viciada em vez de deficiente física. O silêncio do outro lado da linha foi confirmação suficiente. Depois de desligar, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem do meu chefe marcada como urgente. Com os dedos trêmulos, abri. Cassandra, recebi uma ligação preocupante do seu pai esta manhã. Ele disse que você está tendo algum tipo de colapso e tirou sua irmã, que sofre de problemas mentais, dos seus cuidadores. Ele mencionou que você pode precisar de licença prolongada ou até mesmo de tratamento residencial. Estou preocupada com você. Por favor, me ligue o mais rápido possível. Olhei para a tela, incrédula. Eles já estavam cumprindo as ameaças, tentando destruir minha credibilidade profissional. Uma rápida verificação nas redes sociais mostrou que vários amigos em comum da família haviam postado orações vagas pela família Mitchell durante este momento difícil, a mensagens do tipo que geram preocupação sem detalhes específicos. O desmantelamento sistemático da minha vida havia começado, exatamente como meu pai havia prometido.
Mas quando voltei ao quarto de Haley e a vi dormindo pacificamente, talvez verdadeiramente segura pela primeira vez em anos, soube que não podia recuar, independentemente do que isso me custasse. No dia seguinte, Haley estava forte o suficiente para ter uma conversa mais longa comigo e com Maya, a assistente social. O quarto do hospital parecia um campo neutro, um espaço seguro onde Haley podia finalmente falar a sua verdade sem medo de retaliação. Começou a ficar muito ruim há uns 2 anos, explicou Haley, com a voz mais firme, embora ainda rouca. Depois que meu benefício por invalidez foi negado pela segunda vez. Seus pais não apoiaram sua inscrição? Perguntou Maya, embora todos nós soubéssemos a resposta. Haley deu uma risada amarga. Apoiar? Eles sabotaram. Papai disse ao avaliador que eu tinha um histórico de exagero, e mamãe, usando sua experiência em enfermagem, sugeriu que meus sintomas eram psicossomáticos. Fiquei enjoada imaginando meus pais trabalhando ativamente para impedir que Haley recebesse a ajuda de que tanto precisava. Depois disso, eles disseram que, como eu não conseguia me sustentar e me recusava a melhorar, eu tinha que seguir as regras deles à risca. Eles controlavam tudo, minha comida, minha medicação, com quem eu podia falar. Maya assentiu, tomando notas. Você tinha permissão para consultar médicos por conta própria? Nunca. Mamãe ou papai estavam sempre no quarto. Se eu tentasse falar com um médico sozinha, eles diziam que eu era paranoica e precisava de supervisão. Quando comecei a piorar por causa dos medicamentos errados, eles diziam a todos que eu estava ficando mentalmente instável. Como você descobriu que eles estavam lhe dando os medicamentos errados? Perguntei. Os olhos de Haley encontraram os meus. Fiquei desconfiada quando meus sintomas pioraram em vez de melhorar. Uma noite, há cerca de 6 meses, fingi engolir meus comprimidos, mas os mantive debaixo da língua. Mais tarde, pesquisei na internet. Um era um antipsicótico, outro era um sedativo forte e o terceiro supostamente era para dor nos nervos, mas em uma dose muito maior do que a recomendada. Ela pegou a pequena mochila que eu trouxera do meu apartamento, que agora estava em seu criado mudo. Preciso te mostrar uma coisa. De um bolso escondido no forro, ela tirou um pequeno caderno com a capa desgastada. Comecei a documentar tudo, primeiro só para mim, para ter certeza de que não estava realmente perdendo a cabeça, como diziam, depois como prova, caso eu conseguisse escapar. Ela me entregou o diário. Dentro, havia anotações datadas, com a letra familiar de Haley, documentando medicações diárias, sintomas, conversas e incidentes. Havia anotações cuidadosas sobre quais comprimidos eram quais, descrições de efeitos colaterais e momentos em que ela acreditava que medicamentos haviam sido adicionados à sua alimentação. O mais perturbador eram os relatos detalhados de abuso emocional e psicológico. 17 de abril, mamãe disse à doutora Phillips que eu estava inventando novos sintomas. Quando tentei descrever a dormência nas minhas pernas, ela me interrompeu para dizer que eu estava assistindo a programas médicos e adotando os sintomas que via. A doutora P prescreveu medicamentos para ansiedade em vez de fazer os exames que eu pedi. 23 de maio, papai tirou meu celular depois de me pegar mandando mensagens para minha antiga colega de quarto. Kate disse que eu estava espalhando mentiras sobre meu tratamento. Nenhum contato externo foi permitido por 2 semanas como punição. 8 de junho, tentei comer menos do jantar que eu suspeitava que fosse medicado. Mamãe me obrigou a terminar tudo. Ficou em pé sobre mim até eu engolir cada garfada. Senti tontura e confusão em 30 minutos. Dormi por 14 horas. Página após página documentava uma campanha sistemática para isolar Haley, desacreditá-la e controlá-la por meio de medicamentos e manipulação psicológica. Tem mais, disse Haley baixinho, pegando o diário de volta e removendo vários papéis dobrados da contracapa. Ela os entregou a Maya. Fotos que consegui tirar dos comprimidos que estavam me dando, além de impressões de como eles realmente eram, retiradas de sites médicos, e capturas de tela de mensagens de texto entre mamãe e papai que encontrei quando mamãe deixou o celular desbloqueado. Maya desdobrou os papéis e eu me inclinei para ver. As evidências eram contundentes. As mensagens de texto entre nossos pais eram particularmente assustadoras. Aumentei a dosagem do sedativo da H. Devo mantê-la em conformidade para visita domiciliar para deficientes amanhã. Mãe, certifique-se de que ela não fale com o avaliador sozinha. Lembre-se do que aconteceu da última vez. Pai, não se preocupe.
Ela estará grogue demais para causar problemas. Se necessário, direi a eles que o estado mental dela exige minha presença como profissional de saúde. Mãe, e o mais preocupante, precisamos discutir soluções de longo prazo. Ela está ficando muito atenta, escondendo remédios. Uma clínica residencial pode ser nossa melhor opção. Encontramos uma em Wisconsin que aceita casos difíceis. O plano de saúde cobriria se tivéssemos o diagnóstico correto. Pai, o especialista com quem conversei sugeriu que poderíamos apresentar um caso de internação involuntária se documentássemos episódios delirantes suficientes. Anote tudo o que puder usar. Mãe, tive que me afastar, com a bile subindo pela garganta. Aqueles eram meus pais, as mesmas pessoas que assistiram às minhas peças na escola, que me ensinaram a andar de bicicleta, que pareceram rigorosos, mas amorosos, durante toda a minha infância. Como pude ser tão cego para quem eles realmente eram? Cassandra, Haley chamou suavemente. Não te culpo por não saber. Eles tiveram o cuidado de esconder o pior de todos. Voltei para perto da cama dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu deveria ter visto. Eu deveria ter te protegido. Eu te abandonei. Eles enganaram todo mundo, insistiu Haley. Meus médicos, nossa família, até eu, às vezes. Comecei a acreditar que eu era mesmo louca, que a dor estava na minha cabeça. Eles são manipuladores experientes. Mai analisou as evidências cuidadosamente. Este parece ser um caso claro de abuso médico e potencial exploração financeira. Haley, seus pais tinham acesso às suas finanças? Haley assentiu. Eles controlavam tudo. Papai abriu uma conta conjunta quando voltei para casa depois do acidente. Meus cheques de invalidez foram direto para lá. Cheques de invalidez? Perguntei, confusa. Achei que seus benefícios tivessem sido negados. Inicialmente, eu estava, explicou Haley, mas me candidatei novamente com a ajuda de um defensor de pacientes que conheci na fisioterapia. Fui aprovada há cerca de 1 ano. Meu pai disse que estava administrando o dinheiro para mim, guardando para quando eu realmente precisasse. Nunca vi nada. Maia fez uma anotação. Também precisaremos investigar possíveis abusos financeiros. Isso poderia fortalecer o caso para uma ordem de proteção mais permanente. O peso da decisão que me aguardava era imenso. Apoiar uma investigação contra meus próprios pais poderia significar um afastamento permanente, consequências profissionais e potenciais dificuldades financeiras. Eles já haviam começado sua campanha para me desacreditar, e meu pai tinha os contatos necessários para tornar suas ameaças realidade. Mas, olhando para Haley, minha irmãzinha, que havia suportado anos de abuso enquanto eu ignorava, eu sabia que só havia uma escolha que eu poderia fazer. O que você precisa de mim? Perguntei a Maia. Sua declaração formal apoiando a investigação seria muito útil, respondeu ela. Além disso, Haley precisará de um lugar seguro para se recuperar depois de receber alta. Ela não pode voltar para a casa dos seus pais. Ela ficará comigo, eu disse sem hesitar. Tomarei todas as providências necessárias. Mais tarde naquela tarde, o policial Ramírez voltou para pegar meu depoimento oficial. Forneci cópias das mensagens de texto, descrevi o comportamento dos meus pais no hospital e confirmei minha disposição de testemunhar, se necessário. Ao assinar o depoimento, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela família que eu pensava ter, alívio por finalmente estar do lado certo. O departamento jurídico do hospital nos informou que meus pais haviam contatado o advogado deles, que argumentava que Haley era mentalmente incompetente e que meu pai deveria manter a autoridade para tomar decisões médicas como procurador. Entramos com uma petição de emergência para suspender temporariamente a procuração com base em evidências de potencial abuso. O defensor dos pacientes do hospital explicou: o juiz concedeu uma ordem de restrição temporária impedindo seus pais de tomarem decisões médicas ou de terem contato com Haley até a audiência da semana que vem. Foi uma pequena vitória, mas importante. Naquela noite, enquanto Haley dormia, sentei-me à janela dela, observando o horizonte de Boston brilhar na escuridão. Meu celular continha dezenas de chamadas perdidas e mensagens de familiares e amigos, muitas delas claramente influenciadas pela história que meus pais estavam espalhando. Percorri as mensagens, observando quem estava fazendo perguntas e quem já havia tomado partido.
Meu primo Michael enviou uma mensagem simples: não sei o que está acontecendo, mas estou aqui se você precisar conversar. Minha amiga de infância, Stephanie, era menos aberta. Como você pôde acusar seus pais de coisas tão terríveis? Eles sempre foram tão bons com vocês, meninas. A divisão estava começando, exatamente como eu temia. Mas a cada evidência, a cada confirmação médica dos maus-tratos sofridos por Haley, minha determinação se fortalecia. Alguns relacionamentos valiam a pena sacrificar para proteger o que realmente importava. Enquanto observava o peito da minha irmã subir e descer em um sono tranquilo, talvez o primeiro sono verdadeiramente seguro que ela teve em anos, eu sabia que tinha feito a escolha certa. As 2 semanas seguintes se passaram em um turbilhão de consultas médicas, consultas jurídicas e preparativos para a alta de Haley. Tirei uma licença familiar emergencial do trabalho, grata por meu supervisor imediato ter acreditado em mim, apesar das tentativas dos meus pais de minar minha credibilidade. Leve o tempo que precisar, Roger me disse depois que expliquei a situação. Sua irmã vem em primeiro lugar. A equipe pode cuidar do projeto Henderson. Haley foi liberada para meus cuidados em uma manhã fresca de terça-feira. O caminho até o meu apartamento foi tranquilo, com Haley olhando pela janela para as ruas de Boston como se estivesse vendo a liberdade pela primeira vez. É estranho, disse ela finalmente, ir a algum lugar sem ter que pedir permissão ou me preocupar com punição. Meu coração se partiu um pouco mais com as palavras dela. Tínhamos um longo caminho pela frente. A primeira consulta com o especialista aconteceu 2 dias depois. O Dr. Krina, reumatologista especializado em dores crônicas, passou quase 2 horas com Haley, revisando seu histórico médico e realizando um exame completo. Seu diagnóstico original estava correto, confirmou ela, com os olhos gentis encontrando os de Haley. Você tem síndrome de dor crônica resultante do acidente, complicada por uma lesão nervosa que não foi tratada adequadamente na época. A boa notícia é que existem tratamentos que podem ajudar a controlar seus sintomas de forma eficaz. Haley começou a chorar. Anos ouvindo que sua dor não era real finalmente foram neutralizados pela validação profissional. A má notícia, continuou a doutora Krina gentilmente, é que alguns dos medicamentos inadequados que você recebeu podem ter piorado certos aspectos da sua condição, e a desnutrição certamente não ajudou. Mas, acrescentou ela com determinação, podemos lidar com isso. Ainda não é tarde demais para melhorar significativamente sua qualidade de vida. Pela primeira vez em anos, Haley teve um plano de tratamento adequado criado por médicos que acreditaram nela. Fisioterapia 2 vezes por semana, tratamento adequado da dor com medicamentos não viciantes, aconselhamento nutricional para tratar a desnutrição e terapia de trauma para processar o abuso psicológico. Enquanto Haley se concentrava em sua saúde, eu cuidava dos aspectos práticos e legais da nossa nova realidade. Meu apartamento de 1 quarto não era ideal para 2 pessoas, especialmente com os problemas de mobilidade de Haley. Reorganizei os móveis, instalei barras de apoio no banheiro e pesquisei opções de acessibilidade que poderíamos implementar sem violar meu contrato de locação. A pressão financeira era considerável. Minhas economias foram rapidamente esgotadas por coparticipações médicas, consultas jurídicas e despesas domésticas adicionais. Não me passou despercebida a ironia de que, em algum lugar de Chicago, meu pai provavelmente controlava uma conta bancária com os pagamentos por invalidez de Haley, dinheiro que deveria ter sustentado seus cuidados o tempo todo. O processo judicial avançou tanto em Massachusetts quanto em Illinois. Uma data para o julgamento foi marcada para determinar se acusações criminais seriam apresentadas contra nossos pais. A ordem de restrição temporária foi prorrogada, e as tentativas de nossos pais de declarar Haley incompetente foram rejeitadas com base nas avaliações de sua nova equipe médica. Ao longo de tudo isso, a fratura familiar se agravou. Alguns parentes, como a tia Julia, inicialmente apoiaram nossos pais, mas ficaram inseguros à medida que mais evidências surgiam. Outros, principalmente do lado do meu pai, fecharam fileiras em torno deles sem questionar. Amigos de infância tomaram partido. As redes sociais se tornaram um campo de batalha, e a campanha dos meus pais para nos desacreditar tornou-se cada vez mais desesperada. Estão dizendo que eu te sequestrei, contei a Haley certa noite, enquanto comíamos comida para a viagem na minha pequena varanda. Um amigo do meu pai no Chicago Tribune publicou uma matéria sobre defesa da saúde mental que basicamente os retratou como mártires lidando com uma filha problemática. Haley empurrou a comida pelo prato. Você se desculpa por me ajudar?
Quer dizer, sua vida era perfeita antes de eu aparecer. Larguei o garfo e peguei a mão dela. Minha vida não era perfeita, Haley. Foi construída com base em mentiras e cumplicidade. Não me arrependo nem por um segundo, de você ter vindo até mim. Uma semana depois, recebemos um aliado inesperado. O Dr. Lawrence, neurologista que havia tratado Haley brevemente após o acidente, contatou a nova equipe médica de Haley. Sempre me preocupei com o envolvimento dos seus pais no seu tratamento, admitiu durante uma teleconferência. Eles a interrompiam durante as consultas, respondiam a perguntas direcionadas a você e pareciam insistentes demais em certos medicamentos, rejeitando outros. Fiz anotações no seu prontuário, mas quando sugeri que você viesse sozinha para a próxima consulta, eles nunca a trouxeram de volta. Seu testemunho fortaleceu substancialmente o caso contra nossos pais. Os momentos mais difíceis vinham à noite, quando o apartamento estava silencioso e o peso de tudo se abatia sobre nós. Haley ainda tinha pesadelos, acordando frequentemente em pânico, sem saber onde estava. Eu me sentava ao lado dela, lembrando-a de que estava segura, que ninguém mais poderia forçá-la a tomar comprimidos ou trancá-la no quarto. E eu tinha meus próprios demônios para enfrentar, uma culpa que ameaçava me consumir em momentos de descuido. Como eu não tinha visto o que estava acontecendo? Como eu tinha aceitado as explicações dos nossos pais tão facilmente? Quantas vezes Haley tentou se comunicar comigo de maneiras codificadas que eu não tinha percebido? Precisamos conversar sobre a audiência na semana que vem, eu disse a Haley certa manhã, enquanto ela fazia seus exercícios de fisioterapia na sala de estar. Eles estarão lá, e você terá que vê-los pela primeira vez desde o hospital. Você está pronta para isso? As mãos de Haley tremiam levemente enquanto ela agarrava a faixa elástica. Não sei, admitiu. Só de pensar em estar no mesmo cômodo que eles me faz sentir como se não conseguisse respirar. E se eu congelar? E se eu não conseguir contar a minha história? Ajoelhei-me ao lado do colchonete dela. Você não estará sozinha. Eu estarei lá. Maya estará lá. Nosso advogado estará lá. E Haley, apertei seu ombro gentilmente, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a anos do que fizeram com você. Você pode sobreviver contando a sua verdade por algumas horas. Seus olhos encontraram os meus, o medo gradualmente dando lugar à determinação. Prometa que não vai me deixar sozinha com eles. Nem por um minuto. Eu prometo, eu disse. Você não vai enfrentá-lo sozinho desta vez nem nunca mais, acrescentei silenciosamente. 6 meses depois daquela noite terrível em que Haley desmaiou na minha porta, sentamo-nos juntos no assento recém-instalado na janela do nosso apartamento. Sim, nosso apartamento agora, pois decidimos tornar o arranjo de moradia permanente. A primavera de Boston trazia uma brisa suave pela janela aberta, trazendo o aroma das árvores floridas do parque do outro lado da rua. Haley parecia diferente agora, ainda magra, mas saudável. Seu rosto estava preenchido com nutrição adequada. Seu cabelo havia recuperado o brilho castanho avermelhado e, embora ela ainda usasse bengala na maioria dos dias, sua fisioterapeuta estava satisfeita com seu progresso. O plano de tratamento adequado havia feito uma enorme diferença. Fui aceita, disse ela, me passando seu tablet, que exibia um e-mail do programa online de design gráfico da Faculdade de Arte e Design de Massachusetts. Posso estudar no meu próprio ritmo, conciliando meus dias bons e ruins. Haley, que incrível, abracei-a com cuidado, atenta aos seus pontos ainda sensíveis. Deveríamos comemorar hoje à noite. Minha própria carreira havia se recuperado dos danos iniciais que nossos pais tentaram infligir. Após uma breve licença, retornei à agência de design com o total apoio do meu supervisor. Eu até havia expandido meu foco profissional para incluir design de acessibilidade. Recentemente, concluí um projeto para uma organização de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. As questões legais foram resolvidas com menos drama do que temíamos. Nossos pais receberam 3 anos de liberdade condicional e aconselhamento obrigatório em vez de pena de prisão, um resultado que Haley e eu defendemos. Como ela sabiamente ressaltou, vê-los punidos não era tão importante quanto garantir que não pudessem mais machucá-la. Uma ordem de restrição permanente os impediu de entrar em contato conosco. A investigação financeira resultou na recuperação da maior parte dos pagamentos por invalidez de Haley,
que de fato haviam sido desviados para uma conta sob controle do nosso pai. O tribunal nomeou um administrador independente para administrar os salários atrasados até que Haley se sentisse pronta para assumir o controle de suas finanças. Tínhamos tomado a difícil decisão de limitar o contato com a família extensa em vez de forçar os parentes a escolherem um lado. Alguns, como a tia Júlia, mudaram de ideia depois de ver as evidências e agora faziam contato regularmente. Outros permaneceram firmes no grupo dos nossos pais, convencidos de que Haley era mentalmente instável e que eu havia sido manipulada. Aprendemos a abrir mão da necessidade de compreensão ou validação universal. A terapia foi essencial para nós duas, sessões individuais para nossos traumas específicos e, ocasionalmente, sessões conjuntas para reconstruir nosso relacionamento fraternal. Estávamos aprendendo a nos comunicar honestamente, a reconhecer as táticas de manipulação que ambas internalizamos em nossa criação e a estabelecer limites saudáveis uma com a outra e com o mundo. Você sente falta deles? Perguntou Haley de repente, com o olhar fixo na distância do lado de fora da nossa janela. Da mamãe e do papai, quero dizer. Pensei na pergunta com cuidado. Sinto falta de quem eu pensava que eles eram, respondi honestamente. Sinto falta da ideia de ter pais que nos amassem de verdade. Mas deles de verdade? Não, não sinto falta nenhuma deles de verdade. Haley assentiu. Às vezes, tenho sonhos em que a mamãe é gentil, acredita em mim quando estou com dor e me ajuda em vez de machucar. Acordo chorando, sentindo falta dessa mãe que nunca existiu de verdade. Peguei a mão dela. Essa é a parte mais difícil, não é? Lamentar pessoas que ainda estão vivas, mas nunca foram quem precisávamos que fossem. O terapeuta diz que isso é normal, respondeu Haley. Luto pela família que merecíamos, mas nunca tivemos. Ficamos sentados em silêncio amigável por um tempo, observando os pedestres passarem na rua abaixo, cada um envolto em suas próprias histórias de vida, suas próprias batalhas invisíveis. Sabe o que ainda me impressiona? Disse Haley finalmente. Com que facilidade a manipulação pode esconder abusos em famílias supostamente respeitáveis. Todos achavam que nossos pais eram pessoas incríveis. Papai, o advogado de sucesso, mamãe, a ex-enfermeira que abriu mão da carreira pelos filhos. A casa deles estava sempre perfeita quando recebiam visitas. Eles doavam para instituições de caridade, iam à igreja, faziam tudo certo na aparência. As pessoas acreditam no que é confortável acreditar, eu disse. É mais fácil achar que uma jovem está exagerando sua dor do que aceitar que seus pais a estão drogando sistematicamente. É mais fácil ignorar deficiências invisíveis do que acomodá-las. Ser acreditada é o primeiro passo para a cura, murmurou Haley, ecoando uma frase de seu grupo de apoio. Quando você acreditou em mim naquela noite, você salvou minha vida, literal e figurativamente. O peso daquela verdade se instalou entre nós, o quão perto tínhamos chegado de um desfecho tão diferente. Se eu tivesse ouvido a mensagem da nossa mãe, se eu tivesse mandado Haley embora ou a tivesse devolvido aos cuidados dos nossos pais, ela poderia não ter sobrevivido. Os laudos médicos deixaram isso devastadoramente claro. Estou pensando em começar um blog, disse Haley, mudando de assunto, sobre doenças crônicas, deficiências invisíveis e gaslighting médico. Muitas pessoas no meu grupo de apoio têm histórias semelhantes, não tão extremas quanto a minha, mas com os mesmos padrões de não serem acreditadas, de ouvirem que tudo está na cabeça delas. Acho que é uma ideia fantástica, eu a incentivei. Sua voz importa, e sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecer sinais de alerta mais cedo do que nós. Ao cair da noite, lançando longas sombras sobre a nossa sala de estar, refleti sobre como nossas vidas haviam mudado drasticamente em meio ano. A família em que nascemos havia se despedaçado irreparavelmente, mas, em seu lugar, estávamos construindo algo mais forte, uma família escolhida, baseada na verdade, no respeito e no amor genuíno, em vez de controle e aparências. Família, eu havia aprendido, não era definida pelo sangue, mas por quem estava ao seu lado quando era mais difícil. Era definida por aqueles que acreditavam na sua verdade mesmo quando duvidar seria mais fácil. Era sobre apoio sem compromisso, amor sem condições. Para aqueles que estão assistindo e que podem estar em situações semelhantes a que Haley enfrentou ou que suspeitam que alguém que conhecem possa estar sofrendo em silêncio, confiem nos seus instintos. Quando algo parece errado, geralmente está. Dor invisível ainda é dor real, abuso invisível ainda é abuso real, e a ajuda disponível mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você.
Se esta história repercutiu em você, compartilhe-a para ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de abuso médico e gaslighting. Deixe um comentário se você ou alguém que você conhece já passou por experiências de desconsideração por dor crônica ou deficiências invisíveis. Sua história importa e merece ser ouvida. Inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes e aliados que trabalham para trazer essas lutas ocultas à tona. E lembre-se, a coisa mais importante que você pode dizer a alguém que está sofrendo é simplesmente: eu acredito em você. Obrigado por ouvir nossa história. Que você encontre forças para buscar ou oferecer ajuda quando mais precisar e a sabedoria para saber que a família é definida pelo amor, não pela obrigação.